Olá, eu me chamo Suzane e neste momento darei início ao primeiro vídeo da nossa série sobre soluções tampão. Nesta aula será abordada a diferença entre uma solução tamponada e uma não tamponada, a composição de uma solução tampão e algumas das suas aplicações. Para isso, então, vamos partir de um experimento bastante simples para que possamos chegar ao conceito de soluções tampão. O que aconteceria se fosse adicionado à água pura uma pequena quantidade de uma base forte, como NaOH? Percebam que, imediatamente, haveria um aumento na concentração de íons OH- e um aumento significativo do pH. Então, o pH, que inicialmente era 7, passa para 12,3. Da mesma forma, se eu adicionar uma pequena quantidade de um ácido forte, como HCl, vai haver um aumento na concentração de H+, e uma redução significativa do pH, que inicialmente era 7, passou para 1,7. E é agora que começa a ficar interessante. E se, em um tampão acetato, eu adicionasse essas mesmas quantidades de ácido de base forte? Com a adição de uma pequena quantidade de NaOH, também vai haver um aumento na concentração de íons OH-. Entretanto, o tampão ele possui a capacidade de neutralizar esses íons OH- liberados em solução. Então, o pH ele não vai variar de forma considerável. O pH que anteriormente era 4,74 mudou para 4,8, uma variação quase que insignificante de 0,06 unidades. Da mesma forma, se eu adiciono um ácido forte, também vai haver um aumento na concentração de H+, só que o tampão ele possui a capacidade de neutralizar esses íons em solução. Então, a variação entre o pH inicial e o final é muito pequena. Podemos, então, partir para o conceito de soluções tampão. As soluções tampão são soluções que contêm altas concentrações de um parácido base conjugado fraco e que, ao contrário das soluções não tamponadas, podem resistir a variações drásticas de pH quando ácidos ou bases fortes são adicionadas. E essa capacidade de resistir a variações no pH é chamada de ação tamponante. Ou seja, ao contrário das soluções não tamponadas, as tamponadas possuem capacidade de tamponamento, que é a capacidade que uma solução tem, até certos limites, em manter o seu pH inalterado quando ácidos ou bases fortes são adicionados. E a partir do momento em que eu falo de ácidos e bases fortes, também vai estar incluso ácidos e bases fracos. Porque vocês concordam comigo que se um tampão ele resiste a ácidos e bases fortes, ele também vai resistir a ácidos e bases fracos. Assim, o que acontece é que a água por si só, ela não possui a capacidade de resistir, nem mesmo que de pequenas quantidades, a adição de ácidos ou bases. Ou seja, ela não resiste a variações na concentração de H+ e OH-. Então, a água é um meio não tamponado, a água pura. Mas a questão é, o que um tampão tem de tão especial que o faz resistir a variações drásticas do pH? Então, ele resiste a variações do pH porque ele contém espécies ácidas para neutralizar variações na concentração de OH- e espécies básicas para neutralizar variações na concentração de H+. Mas as espécies ácidas e básicas que compõem o tampão, elas não podem se consumir pela reação de neutralização. Para isso, então, utilizamos um parácido base conjugado na composição de um tampão. Então, o tampão ele vai ser normalmente composto de um ácido fraco, como o ácido acético, e de um saldo ácido, como acetato de sódio. Ou de uma base fraca e um saldo à base, como hidróxido de amônio e cloreto de amônio. Mas uma dúvida que pode surgir é: por que é preciso ter a mistura do ácido com o seu sal, uma vez que o próprio ácido poderia fornecer a base conjugada para compor o tampão? Então, precisamos lembrar que o ácido que compõe o tampão é um ácido fraco. Sendo um ácido fraco, possui constante dissociação ácida fraca. E isso nos diz o quê? Isso nos diz que vai ter mais reagente, que no caso é o ácido fraco, do que produto, que seria a base conjugada. Só que, para compor um tampão, nós precisamos ter quantidades apreciáveis, tanto do ácido como da base conjugada. Então, é por isso que não podemos deixar por conta apenas do ácido fornecer a base conjugada.
E alguns pares utilizados em formulações farmacêuticas como o sistema tampão, além do ácido acético e acetato de sódio, são o ácido bórico e borato de sódio, o fosfato de sódico e fosfato ácido de sódio. Agora que você sabe de que um tampão é composto, é importante que você tenha em mente o comportamento de ácidos e bases fortes e fracos para que você não tenha dificuldade na compreensão do princípio de funcionamento de um tampão, que será abordado na próxima aula. No canal nós já temos vídeos que abordam a força relativa dos ácidos e bases. O link vai estar na descrição desse vídeo. Recapitulando, os tampões são utilizados para manter uma atividade iônica dentro de limites extremamente estreitos, e eles possuem diversas aplicações nas ciências farmacêuticas. São bastante utilizados no preparo de forma de dosagem, como injetáveis e soluções oftálmicas, e isso acontece porque essas soluções, esses medicamentos, eles são administrados em fluidos corporais que são bastante sensíveis a variações no pH. Também são utilizados na produção de formulações cujo pH deve ser mantido a um nível constante para assegurar maior estabilidade. A decomposição, na verdade, a variação no pH de medicamentos é um dos principais fatores responsáveis por sua decomposição, porque vai favorecer racemização, hidrólise e oxidação. Temos então aqui um exemplo da acetilcisteína 5% ou a 10% solução oftálmica, onde é utilizado como veículo um tampão fosfato pH 7.4. Também são utilizados em testes farmacêuticos e ensaios que necessitam de ajustes ou manutenção de um pH específico para propósitos analíticos. E é bastante comum em laboratórios a compra de tampões específicos, de tampões padrão, na verdade, que já vêm com valores específicos de pH, como esses aqui mostrados na figura. Vamos então aplicar um pouco do conteúdo abordado. Qual das seguintes soluções é um tampão? Alternativa A: uma solução preparada com a mistura de 100 ml de ácido acético 0,1 molar e 50 ml de NaOH. Aqui foi misturado um ácido fraco e uma base forte. Essa quantidade aqui de base forte adicionada é a quantidade ideal para neutralizar cerca de metade do ácido acético. E com essa neutralização de metade do ácido acético, vamos ter fornecido em solução o sal do ácido. Então, vai formar um tampão. Inclusive, essa é uma das formas de se preparar um tampão, adicionando o seu ácido fraco e uma base forte capaz de fornecer o sal do ácido. Vamos então analisar as outras alternativas e identificar os erros que impedem que essas misturas formem um tampão. Alternativa B: uma solução preparada com a mistura de 100 ml de ácido acético 0,1 molar e 500 ml de NaOH, bem semelhante à alternativa A. A diferença é que a quantidade que foi adicionada aqui de NaOH, 500 ml, vai neutralizar todo o ácido acético. Então, nós não vamos ter talvez não tenha quantidade nenhuma, né, de ácido disponível para compor o tampão. Alternativa C: uma solução preparada com a mistura de 100 ml de ácido acético e 50 ml de HCl. Alternativa D: uma solução preparada com a mistura de 100 ml de acetato de potássio e 50 ml de KCl. Tanto a C quanto a D, essas misturas elas não vão ser capazes de fornecer o par ácido base conjugado, então elas não formam um tampão. Ou seja, a alternativa correta é a letra A. Segunda questão: uma solução tampão é uma mistura que tem a capacidade de resistir à mudança de pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente como uma solução tampão funciona? Alternativa A: neutraliza qualquer quantidade de ácido ou base adicionada à solução. Incorreto. Já foi dito anteriormente que um tampão ele possui um certo limite de tamponamento. Então, não vai ser qualquer quantidade de ácido ou de base que se adicione a uma solução que serão neutralizados pelo tampão. Alternativa B: mantém um pH constante independentemente da quantidade de ácido ou base adicionada. A mesma justificativa que foi dada para a alternativa A. Alternativa C: neutraliza pequenas quantidades de ácido ou base por meio da interação entre um ácido forte e uma base forte. Incorreto. É por meio da interação de um ácido fraco e sua base conjugada ou uma base fraca e seu ácido conjugado.
Alternativa D, resiste a mudanças de pH ao neutralizar pequenas quantidades de ácido ou base, até aí ok, utilizando um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Exatamente, a alternativa correta é a letra D. Letra E, funciona apenas em condições básicas, pois não pode neutralizar ácidos. Incorreto. Pode neutralizar tanto bases como ácidos. Inclusive, tampões ácidos e básicos, ambos neutralizam ácidos e bases. Alternativa correta, letra D. Gostaria de destacar as principais referências utilizadas para a construção da nossa série de vídeos. No livro de cálculos farmacêuticos, o conteúdo ele é abordado no capítulo 11, no livro do Brown está no capítulo 12 e no Princípios de Química no capítulo 17. Chegamos ao fim do primeiro vídeo da nossa série. Espero que você tenha achado essa introdução esclarecedora. Na próxima aula, vamos explorar o princípio de funcionamento dos tampões e aprender a utilizar a equação de Hendes-Hasselbalch. Até a próxima!